Sejam muito bem-vindos a mais um Voos Altos Podcast. Esse é o nosso podcast número 4 e eu tô aqui hoje com uma convidada maravilhosa. Ela é psicóloga, ela é especialista em comportamentos, né? Psicologia integrativa e muitas outras coisas, Elô, porque se eu for rotular aqui, a gente vai passar... Eu vou passar o podcast inteiro falando só dos tipos de terapias que você trabalha. Eu quero que nossos convidados, eles ouçam isso, né, à medida que a gente vai desenrolando nossa conversa. Antes, eu quero agradecer aqui a Voz Saúde, nossa patrocinadora oficial, a clínica que cuida do seu bem-estar, né, e eu tenho muita honra de ter a Voz Saúde como patrocinadora. Como eu já falei aqui, eu já fiz parte dessa equipe e ainda me sinto parte dela, apesar de hoje não estar mais presente, né, por outras opções que eu fiz de carreira e tudo, mas a Voz Saúde, assim, ela me recebeu de braços abertos e foi muito importante no meu crescimento profissional e pessoal também. Então, eu te conheci na Voz Saúde, fez parte disso. Heloísa, eu chamo de Elô carinhosamente. Né? Eu chamo ela de Elô, então o podcast é seu, minha querida. Ai, que coisa boa. Então, pode falar o que você quiser, o que você tiver vontade, porque esse podcast são para pessoas que querem crescer, que realmente querem voar alto, que querem quebrar paradigmas. Aqui é um podcast livre, você pode ficar à vontade para falar o que você quiser, do que você quiser, do assunto que quiser. Mas vamos lá, Elô. A gente vai começar com a questão de comportamentos. Como é que você escolheu primeiramente essa área comportamental? Mai, antes de qualquer coisa, Mai, tá? Elô e Mai. Que alegria, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito à vontade para falar em nome da Voz Saúde, que você continua fazendo parte desse time. Obrigada. É uma história linda que a gente tem aqui. E você faz falta no nosso cotidiano, mas a gente vai acompanhando lá, né, na internet, o podcast e toda a contribuição que você traz para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra, né, fazer parte desse time, ter feito parte, continuar fazendo parte de uma certa forma desse time. Como eu escolhi comportamento? Eu sou psicóloga há quase 18 anos e desde a época da minha faculdade eu já me enveredei para a área de recursos humanos. Então eu comecei como tantos outros começam, fazendo avaliação psicológica para recrutamento e seleção, e eu fui evoluindo dentro do RH, treinamentos, né? Eu cheguei até a ser gestora de RH. Dentro de um RH, a gente vejo como gestora de RH, acredita? Parece assim que foi outra vida de gestora de RH. É uma outra realidade completamente distante do que é a minha vida hoje. Graças a Deus por isso. Tenho muita gratidão por tudo que eu aprendi na área de RH. Eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas, com pessoas incríveis que foram de muita contribuição para mim. E entendi que deu, né? Encerrei meu ciclo, mas também trago até hoje a contribuição que estar na área de RH me trouxe no sentido de entender o comportamento das pessoas. Então, desde a época de estudante, eu já gostava lá do Skinner, de estudar behaviorismo, depois uma análise funcional do comportamento, né? Eu caí na TCC já bastante tempo depois de formada e já estando na área de recursos humanos, porque a TCC nos dá aqui um outro eixo de orientação, que é a parte emocional, a parte cognitiva. Então, um comportamento, ele é sustentado por crenças, por emoções, tudo aquilo que você acredita de alguma maneira está ali expressado em comportamento, né? E isso naquela área fazia já muito sentido, né? Mas aí eu fui entendendo que também foi ficando muito contraída, né? A ideia de estar numa instituição em que você tem limitações na sua atuação, em que você tem um direcionamento definido com uma forma e uma estrutura única, foi me contraindo demais, porque eu entendo que nós temos infinitas possibilidades. E a gente vai se encaixando em padrões, né? A gente vai ficando com medo de assumir novas posições. E a questão das crenças é uma coisa muito importante que você trouxe, porque as crenças, elas limitam a gente muito, né? Muito. Porque elas são enraizadas desde muito antes, desde o nascimento, desde antes da gente se entender como pessoa. Sim. As crenças, elas vão moldando, né? Sim.
E aí, você encarar a realidade e ter coragem de mudar certas crenças é bem difícil, né? Porque é um padrão. Você já nasce com esse padrão vem da família, e aí, como assumir essa coragem de ser diferente naquele momento? Na verdade, a gente vai para um outro discurso dentro da clínica, que é completamente diferente do que se pratica no RH, dentro de uma empresa, né? Na vida, a gente reconhece as estratégias de sobrevivência com muita honra, com muito respeito, porque elas já serviram, Sim. Entende? Então, como que você vai ter coragem para mudar? No momento em que você começa a reconhecer que aquilo já te serviu para muita coisa, mas que nesse momento, para você ser quem você gostaria de ser, é necessário começar a abrir mão de algumas coisas. E aí a gente vai olhar para essas coisas. Porque se eu digo para você assim, ó, você viveu errado, você está fazendo errado, porque isso aqui já não serve, porque isso aqui te faz mal, porque isso aqui é o que contrai você, isso é limitante. Aí a pessoa vai contraindo mais ainda. Assim, gente, eu vivi errado minha vida inteira, tudo que eu fiz não serve para nada. Não é assim que funciona. É Então, muito o trabalho importante você trazer isso, que não é assim que funciona. Exatamente. Porque tem muita gente que prega isso. E você perde aquela oportunidade de honrar tudo como foi e tenta ser outra pessoa, você não vai conseguir nunca. Justamente. Né? Então, quando a gente pergunta para alguém assim, se ok, você fez isso a sua vida inteira, ainda faz sentido para você? Ainda está funcionando para você? Dentro do que é o questionamento da TCC, né? Isso ainda é útil para você? Ah, é útil. Ok, vamos avaliar aqui se você tem prejuízo, se você tem algum tipo de, sei lá, de desconforto dentro daquilo que você fez a vida inteira. Aí a gente começa a entender o que sustenta isso. Quando você vai para a avaliação do que sustenta o seu comportamento, você tem a oportunidade de se perguntar se realmente isso faz sentido ainda. Isso aqui é para eu continuar, vai aqui, me servir ainda. O que mais é possível aqui? Que pensamento alternativo eu tenho? Como é que eu me sinto quando eu penso de uma outra forma? E daí a gente vai mudando um pouco a forma de pensar as coisas, a emoção acompanha e você consegue se comportar de uma outra maneira. E aquilo que é diferente passa a ter uma outra construção na sua vida. Entende? É isso que eu quero, né? É isso que ainda vale a pena. Sim. Se eu tenho um projeto e eu quero chegar a tal objetivo, então se eu continuar como eu tô, será que eu vou chegar nesse objetivo? Justamente. Aí a gente vai para o questionamento, né? Assim, do que você está disposto a abrir mão para ser quem você é? É uma ótima pergunta, porque assim, as pessoas às vezes elas acham que você só vai ganhar com as mudanças, mas você tem que saber o que você vai perder também. Porque você perde, alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Sim. E para mudar ambiente, você deixa amigos, às vezes você deixa trabalho, você deixa outras pessoas. Sim. Você deixa até o seu eu antigo, né? Vou dizer assim, você deixa você mesmo. Com coisas muito simples. Se você é uma pessoa que não sabe dar limites, que está sempre se sentindo sobrecarregada, porque tem que agradar, porque tem que fazer o favor, porque não pode dizer não a ninguém, né? Você também está nutrindo a imagem de que eu sou gente boa pra caramba, eu sou a pessoa super solícita, eu sou aquela que dá suporte a todo mundo, eu sou a pessoa com quem se pode contar. No momento em que você passa a dizer não para as pessoas, você está abrindo mão da sua sobrecarga, mas também está abrindo mão de uma definição de que você é a pessoa que é pau para toda obra. Não é interessante para mim ser pau para toda obra. É até simples porque assim. Esse comportamento, na verdade, o que está por trás disso é que você busca ser amado. Né? Você busca a aprovação dos outros. E aí, buscando a aprovação do outro o tempo todo, você acaba se desaprovando, você acaba se perdendo. Né? Sim. Quando você busca a referência na opinião do outro, no olhar do outro, a aprovação do outro, você está se distanciando de você mesmo. E aí tem uma hora que a conta chega. Né? E essa conta é alta. É o preço. É pesado, é bem pesado. A gente acha que não, mas essa conta é alta. Porque quando você resolve encarar ela de frente, aí você vê que ela não fecha. Porque você não consegue nem aquilo que você estava buscando, que era o tal do ser amado e ser aceito. Porque se você não tem personalidade, se não assume quem é, não tem valor.
Você não As fala, pessoas não não tem nem valor. respeitam quem não dá limite. É. Não é interessante você entrar e sair no espaço do outro, invadir o espaço do outro, fazer o que você quer, do jeito que você quer, a hora que você quer. Não é interessante, tem uma hora que cansa, entende? E aí, assim, se você é a pessoa que é invadida e é invalidada também, você também se cansa. Então, como é a gente procurar você acaba se recursos? olhando, nem se reconhecendo, né? Você se olha no espelho e pergunta quem é essa pessoa que está aí do outro lado. A ideia é de ter recursos para você começar a se nutrir, né? Para você começar a se reconhecer no mundo, reconhecer o que é valioso para você, reconhecer o presente que é você. Porque às vezes a gente fala isso assim, nossa, pessoa pretensiosa, que pessoa isso, que pessoa aquilo, aí já tem uma lista enorme de julgamentos, que todos inúteis, né? Para a gente se contrair e não se reconhecer, mas assim, que presente que é você no mundo, né? O mundo é muito melhor porque você está nele. Então a gente começa a olhar para isso de uma forma mais natural. Então a opinião do outro deixa de ser uma referência de realidade para você. Deixa de ter aquele grau de importância, né? No meu mundo é muito tranquilo dizer que eu sou ótima. Tá tudo bem. O que eu vejo assim é que a gente, na verdade, tem que ter coragem para ser a gente, né? Tem que ter coragem, a pessoa tem que ter coragem de ser você. Porque você tem que ter coragem para desagradar o outro, você tem que ter força para desagradar o outro. Principalmente se você cresce num ambiente em que você foi moldado desde criança para ser agradador. Uhum. Não é simples assim, eu acordei e hoje eu já sei dizer não para todo mundo, não agrado mais ninguém, vou fazer o que eu quero da minha vida. É um exercício diário. E às vezes a gente perde a paciência com isso. Porque eu fiz hoje, não consegui. Eu fiz amanhã, não consegui. Tô fazendo uma semana, não consegui. Não vou continuar. Ou eu fiz ontem, consegui. Fiz hoje, não consegui. Fiz amanhã, consegui. Fiz depois, não consegui. Isso não vai dar certo, eu desisti. Uhum. Então, a gente tem que desmistificar que sempre vai ser 100%. Eu decidi hoje, virou uma chavinha e pronto, nunca mais eu vou dizer sim querendo dizer não. Sim, né? É isso mesmo. Cada vez diário que você diz, merece ser reconhecida e ser celebrada. Então, assim, hoje eu consegui dizer, olha, hoje tá leve para mim ter dito que não. Hoje eu estou escolhendo fazer as minhas coisas, organizar o meu tempo. Hoje eu estou escolhendo não fazer nada. Eu vou ficar aqui deitada de pijama o fazer nada é muito importante. O fazer nada é importantíssimo. E assim, eu fazer nada sem ter que se justificar, né? Dizer hoje, faz tal coisa pra mim, mas não posso. Não posso por quê? Porque eu não quero. Vai fazer o quê? Tá ocupado? Não vou fazer nada. Meu Deus. Sua péssima. Egoísta. Você tá dizendo que você não pode me ajudar porque você não vai fazer nada? Gente, não fazer nada não é crime, é um direito seu. E é muito bom você se dar esse tempo para relaxar, para pensar. Sim. Eu acho que a gente está muito acostumado ao tempo todo estar, né, naquela dopamina. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô no celular, eu tô não sei o quê. Ninguém tira tempo para não fazer nada, porque os pensamentos incomodam. As primeiras vezes que eu tirei tempo para mim, vamos falar minha experiência pessoal, para eu não fazer nada, eu não conseguia, eu ficava inquieta, Elô. Eu deitava no sofá, dava comichão. Eu sentava na cadeira, ficava... Meu Deus, a mente barulhenta. A primeira vez que eu tentei meditar na vida... Gente, eu tinha ódio de meditação. Quando alguém chegava pra mim, mas você tem que meditar. Sai daqui! Não vem com essa palhaçada, eu falava essa assim. Essa música me irrita. Não vem com essa palhaçada, esse good vibes, esse negócio de meditação, que isso não é pra mim. Gente, eu corria... Essa palhaçada, eu não tenho tempo para estar meditando. Eu achava que era uma perda de tempo, um desserviço. Eu assumo, eu tinha essa crença. Sim. Eu achava que meditação é coisa de quem não tem o que fazer. Eu era bem preconceituosa nesse nível assim. Eu acho que hoje o povo bateu a cabeça, eu fiquei louca, né? A pessoa tá totalmente diferente. É outra. Quem me conheceu sei lá, não precisa ir muito longe não, 3 anos atrás... sentar comigo para conversar hoje, disse que eu bati a cabeça, aconteceu alguma coisa, não vai me reconhecer. Nessas horas a gente diz às pessoas, né, infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. O multiverso. Eu sou um ser de infinitas possibilidades. Né? Bem isso.
E aí, quando eu decidi, pronto, não vou aplicar o tal do não fazer nada. Eu não sabia que eu era tão agitada assim. Eu não reconhecia que eu era tão agitada assim. Primeira vez que eu fui meditar, eu falei, é só 2 minutos, tá tudo certo. 2 minutos. 2 minutos passa assim. Passa rapidinho. Gente, passava. Quando passou que eu olhei que era 30 segundos, eu falei, não é possível, esse relógio tá parado, tá esculhambado. A mente começa a falar, você tá aqui, ó, e a mente começa. E vem uma coisa, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. Eu falei, meu Deus, esses 2 minutos não acabam, não? Não acaba nunca, não acabava nunca. Foi aí que eu percebi que eu não me dava tempo. Eu não me dava tempo para pensar, não me dava tempo para me organizar, eu não dava tempo para organizar as ideias, para ter novas ideias. Sim. Eu não tinha tempo para mim. A minha ideia de transição de carreira veio também com base nisso. A gente está dentro de uma instituição e você tem uma jornada para cumprir, e eventualmente você tem hora extra, e depois não mais eventualmente você tem hora extra o tempo todo. Né? Quando você vai ver, você está justificando tudo. Se você tem ao médico, você tem que ir ao médico, você precisa de uma desculpa muito plausível, né? Não é mais só assim. Se você tem que ter um momento de criar alguma coisa, no meu caso, como eu precisava conciliar com o trabalho da clínica, né? Assim, em que momento que eu vou fazer atendimento online, porque tem hora extra, porque tem o turno, porque tem isso, porque tem aquilo. Então, vai perdendo o sentido também de você não ter as outras áreas da sua vida assistidas de alguma forma. E aí então, você acaba não tendo vida. Uma vida, ela tem várias áreas, né? Se o trabalho começa a ocupar o espaço que é de outras áreas, já vai também pesando um pouco mais. E desequilibra, aí as coisas ficam desequilibradas. Desequilibra totalmente. Eu tinha uma área do trabalho super, né, altamente preenchida, sim, desenvolvida. O trabalho tomava conta de todo o resto. E eu não olhava para mais nada. Sim. Só que, como a gente falou lá no início da conversa, a conta chega. E ela chega alta. E tem uma outra coisa que eu acho importante, assim, principalmente para quem está em início de carreira, porque tem a crença de que a gente tem que trabalhar muito, né, de que a gente tem que se esforçar muito, porque senão não vai ser nunca ninguém na vida. Tudo é a forma como você se relaciona com o trabalho. E não é automático. É a gente, aliás, sim, isso é com tudo na vida, né? Assim, para todo comportamento, para todo pensamento, quando vai ficando muito automático, a gente tem que se lembrar de algumas coisas. Com o trabalho não é diferente. Às vezes a gente tem de se lembrar. Dizer, olha, eu acho que eu estou desequilibrando aqui de novo. Vamos retomar. E a gente vai de novo, vai aumentando o ritmo, vai gostando. Eu sou suspeitíssima, porque eu adoro trabalhar e eu trabalho muitas horas por dia. É uma coisa que vai sendo natural para mim por uma cultura. E de vez em quando eu tenho que me lembrar, sabe? Não é assim automático, eu tô com minha vida equilibrada, eu faço tudo certo, eu tenho minha agenda tudo organizada lindo para todas as áreas da minha vida, né? Não é assim, mas assim, a gente vai se lembrando, a gente vai treinando e se comprometendo com outras coisas para que as áreas da vida tenham a atenção que lhes é devida, entendeu? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância também do autocuidado, né? Sim. Do olhar para si. Porque, que nem você falou, a gente entra tanto naquele automático, né? Porque o trabalho é mais importante, porque é aquilo que vai me dar o meu sustento, é com ele que eu vou fazer o meu dinheiro. Dinheiro é muito importante. Eu não tô aqui dizendo que dinheiro não importa, não, gente. Claro que dinheiro importa, né? A, gente tem a vida de adulto, você tem que fazer dinheiro, você tem que ter dinheiro. Senão a tua vida não anda, não funciona. Sim, com certeza. Mas se a gente esquece do autocuidado, de olhar para si, você não tira um tempo, né? Você não arruma um cabelo, você não toma um banho prolongado, você não tira o tempo para fazer uma unha sequer, ou para sentar no sofá e não fazer nada por 5 minutos. É que até para ter dinheiro a gente tem que se cuidar, porque se você estiver doente, você não produz, você não tem. É bem isso. É aquilo, chega a pessoa para vender um serviço para você. Você vê a pessoa mal cuidada, mal engembrada, o cabelo fuar, né? O fuar que eu digo é tipo, parece que você acordou e só fez um coque no cabelo. Sim. Né? O cabelo tá, né, daquele jeito assim. Você nem penteou, não fez nada. O aspecto de sujo, né, de pouca higiene e tudo. Como é que você vai vender o seu serviço? Sim.
Porque tem muito aquele preconceito de dizer assim, porque a imagem não importa. Gente, imagem importa sim. Vamos parar com essa palhaçada de dizer que imagem não importa, porque ela importa. Você não pode viver de imagem, então você tem que também prestar atenção, né? Porque tem essa coisa que, às vezes, você vender uma imagem que não é sua também é um desserviço. Mas você tem que se preocupar com a autoimagem. E senão a gente entra de novo na questão do desequilíbrio que a gente acabou de falar, né? Se eu dedico mais tempo do que é natural para a minha realidade, a minha aparência, a minha imagem, estou desassistindo outras áreas, aí eu tenho um prejuízo. Né? Então aqui a gente não está falando de passar a fazer só isso. Está reconhecendo que é uma coisa importante, a forma como você se apresenta, a maneira como você fala, o que você gostaria que estivesse dito na sua imagem a respeito daquilo que você tem para oferecer no seu serviço. Né? Então, se você é uma médica, você cuida de saúde, você está o tempo inteiro com um aspecto de adoecida ou de que você de fato não cuida da sua saúde, está com as taxas todas alteradas, os exames todos atrasados, né? Então fica bem complicado. Tá com a cara sempre de cansada. Se você é terapeuta, você é psicólogo, você não cuida do seu campo energético, você não faz terapia, eventualmente não precisa de uma supervisão. Claro, tem pessoas que já estão no momento da carreira que talvez não precisem mais, mas no início de carreira, que é o público que a gente também está atingindo com essa conversa, é importante ter uma supervisão, fazer terapia, fazer um acompanhamento, aprender a lidar com as próprias emoções. Tudo isso repercute no trabalho. Eu não tenho como te orientar sobre as suas emoções se eu desconheço as minhas. E que bom que você trouxe isso sobre a terapia. Eu quero que você fale um pouco também da importância da terapia, né? Em todas as áreas, principalmente para quem é profissional de saúde. Sim. Porque a gente cuida das pessoas, a gente cuida do outro, sim, mas e a gente, né? E como tirar da mente tudo aquilo que a gente vivencia, tudo aquilo que atinge a gente no dia a dia, no trabalho mesmo. Tem gente que eu já escutei de muito colega dizendo assim, terapia é frescura, terapia é para quem não tem controle, terapia é para quem não sabe do que quer e quer alguém para resolver os problemas. Uhum. Como é que eu vou sentar na frente de uma pessoa que eu não conheço para falar da minha vida, para falar coisas minhas? É um preconceito horroroso, às vezes chega a ser até uma maluquice da cabeça da pessoa que pensa assim, mas tem muita gente que pensa assim, né? Tem muita gente que pensa assim. E aí deixa para procurar ajuda ou quando já ultrapassou do limite, ou não procura ajuda e acaba, né, cometendo um suicídio, algo assim, entra no burnout mesmo e acaba perdendo a vida por conta disso. Então, entra num estado de esgotamento, né, por falta de gestão das emoções. Existe muito isso também. Então, traz aqui um pouco sobre essa importância da terapia na vida, não só do profissional de saúde, mas principalmente do profissional de saúde, Elô. Sim. A gente está num mês importante, né, que é o nosso Setembro Amarelo. E é isso, como é que, né, que a gente traz a consciência para quem ainda pensa que terapia é frescura. Olha, eu não sei se a gente consegue erradicar isso. Né? Mas pelo menos fazer uma opinião. Assim, eu sou do ponto de vista de que todo mundo deveria ter uma experiência com a terapia. No senso comum, o psicólogo acha que todo mundo devia fazer terapia. Até acho mesmo, mas não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno ou que ela tenha de fazer um período prolongado para inventar problema. Não é isso. Eu acho que todos deveriam ter uma experiência com a terapia para ir se reconhecendo no mundo, para ir reconhecendo as próprias emoções, para ir entendendo como é lidar com determinadas dificuldades, nem que seja para reconhecer assim, olha, eu tenho uma alta eficácia, ok, eu sei lidar com esse tipo de coisa, eu entendo que isso aqui tem um limite que deve ser estabelecido e respeitado, né? Mas tendo uma experiência com isso, você tem uma outra clareza a respeito disso. Eu acredito muito que a terapia ela traz a gente para essa clareza. Por exemplo, com a terapia, eu entendi por que eu tomava certas decisões. Sim. Por que eu tinha certos comportamentos que eu achava que eram escolhas minhas, mas vinham de padrões de crenças, vinham de padrões comportamentais familiares,
vinham de padrões comportamentais por eu não me conhecer e não saber onde estavam as minhas dores, os meus dilemas, aquilo que me atingia, né? Aquilo que tinha influência na minha vida. Sim. Me trouxe essa clareza. Justamente. Então, do meu ponto de vista, todo mundo deveria ter uma experiência com a terapia para ter essa clareza. Ok, eu tenho essa clareza, eu tenho domínio do meu repertório, eu tenho uma comunicação assertiva, consigo respeitar esses limites, consigo lidar com situações difíceis. Pronto, não precisa fazer terapia o resto da vida, né? Não é essa a questão. E existem outras pessoas que, de fato, não tendo esse gerenciamento, não tendo um histórico de contato, de reconhecimento das emoções, que tenham padrões de respostas que sejam muito disfuncionais ou muito desadaptativos, acabam tendo algum outro transtorno, elas precisam de terapia e de acompanhamento. E nem sempre é aquela terapia tradicional de você sentar ali no divã do psicólogo e falar. Né? Existem outros tipos de terapia, você mesmo trabalha com barra de axis, né? Sim. Tem outros tipos de terapia, tem as constelações, tem tudo isso é terapia. Sim. Tudo isso faz parte do mundo terapêutico. Sim. Então, eu acredito muito que você possa escolher aquilo que te encaixa melhor, que faz mais sentido para você, Sim. que vai te trazer um melhor resultado. Hoje eu trabalho com ferramentas do Access Consciousness, né? Tem as barras de Access, tem os processos corporais no Access, que são liberações que são feitas no corpo. Eu sou também da opinião de que uma coisa não substitui a outra. Você tem a oportunidade de acessar outras consciências que você ainda não teve, né, de fazer algumas liberações. Você vai tomando consciência de coisas que estão armazenadas em você, as crenças, os padrões de limitação, de escolha, coisas que nem são suas e você está ali carregando. Que às vezes você nem sabe, né? Justamente. Que está ali então, carregando. Tudo é a oportunidade de você expandir a sua consciência. Talvez o grande equívoco que se exista com as práticas integrativas seja o que a gente falou um pouco mais cedo, que é de achar que uma coisa substitui a outra. Eu tenho o privilégio hoje de trabalhar com grandes terapeutas holísticos, né? Pessoas que fazem outras técnicas que eu, por exemplo, não domino, e que tem também esse mesmo ponto de vista, essa mesma opinião de que não adianta eu limpar o teu campo energético, equilibrar todos os seus chakras, se você mantém um padrão disfuncional de comportamento. Entende? Muito obrigada por trazer isso aqui, porque isso é muito importante. Se você tem um padrão disfuncional e desadaptativo de estar na vida, de lidar com as suas questões, com a sua realidade ali, o reiki vai te ajudar e muito. O reiki vai equilibrar os teus chakras, o reiki vai evitar adoecimentos físicos, né? As ferramentas do Access vão te trazer uma série de clarezas e te proporcionar algumas liberações, sim, muitas liberações. Mas o seu padrão de comportamento exige de você que se posicione na vida de uma outra forma. Então tudo vem para te dar suporte para se comportar de uma outra forma. Entende? Fazer novas escolhas. Justamente. Então, quando você vai por uma via energética expandir a sua consciência, você tem a oportunidade também de ter clareza do que sustenta o seu comportamento. Porque estar na vida e estar sofrendo na vida tem a ver com a maneira como você se comporta. Então, hoje eu me sinto muito privilegiada porque eu trabalho com grandes terapeutas e tenho psicólogos que também são integrativos, muito parceiros na minha atividade, sabe, Mai? E que defendem esse mesmo ponto de vista. Aqui a gente não está falando que eu vou pegar na sua cabeça, fazer barras de axis e transformar a sua vida. Não. Entende? Aqui a gente está falando que através de uma ferramenta energética a gente pode ter clareza de alguns aspectos. E são ferramentas que vão te ajudar a expansão de consciência mesmo, né? Para você poder fazer as suas escolhas depois. Justamente. E é muito frequente dentro da minha realidade hoje, muito leve, que outros terapeutas indiquem o meu trabalho comportamental, assim como também utilize dentro da clínica, no meu consultório, algumas ferramentas energéticas que tragam aspectos para a gente discutir numa sessão de psicoterapia. Entende? Então, a ideia de ser integrativa é para acrescentar, não é para substituir o trabalho de ninguém, não é para entrar em discussões polêmicas do que é científico, do que não é científico. A gente sabe
que a TCC hoje, né, assim, uma terapia baseada em evidências, ela tem um reconhecimento científico que é superior a outras abordagens dentro da psicologia, né? Mas aqui nós estamos reconhecendo um ser humano integral, mental, espiritual, que existe todo na um verdade não tem arcabouço. como dividir esse todo, né? Porque para você ser um ser humano, você tem essas áreas integradas. Pois é, e aí tudo é dentro daquilo que você se propõe a fazer. Quem trabalha exclusivamente com métodos científicos tem um propósito com este trabalho. Quem trabalha com técnicas que são exclusivamente energéticas e espirituais tem outro propósito com esse trabalho. Não é a ideia de ficar um querendo ocupar o espaço o que do é outro. certo, o que é errado, o que dá resultado, o que não dá resultado. Isso aí é que cansa. Né? Porque tem aquela questão também que tudo depende do que está em alta, do que está na moda. Uhum. E aí, quando algo está muito em evidência, traz pessoas que trabalham mal trabalhado com isso, né? Que fazem um desserviço em vez de fazer todas as serviço. áreas existe o trabalho e existe o trabalhador, né? Bem isso. Então, eu acho que isso acabou trazendo um pouco de preconceito e de distanciamento nas pessoas por conta de pessoas que divulgaram de forma errada, né? Divulgaram apenas para ganhar conhecimento, para fazer dinheiro, alguma coisa assim, e esqueceram do real propósito, né, desse tipo de terapia, do real propósito desse tipo de trabalho. Hoje eu trabalho com uma ferramenta chamada Gaia Touch, que é o toque da terra. É uma ferramenta energética que convida você a estar mais presente. Convida você a entender que você é bem-vindo nesta vida, que você é um presente neste planeta, de estar mais consciente do seu corpo, de ter mais clareza do seu espaço, da sua importância. Isso é um tratamento? Não, isso não é um tratamento. Entende? De quantas sessões precisa para... Mas é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta. Então, se você faz meditação para estar mais presente, isso não é um tratamento, mas é uma ferramenta. E o quanto que a meditação contribui para que pessoas que tenham transtornos ansiosos, transtornos depressivos e uma série de outros tenham contribuição. Às vezes a gente faz escolhas ali no ápice da adrenalina e faz escolha errada porque você não está no estado de presença. Justamente. E se você tirar aquele tempinho para aterrar, ou pisa no chão, ou parar para respirar ali um minutinho, né? Você faz contato com o seu corpo, percebe no seu corpo o que expande, o que contrai você. Você evita de tomar decisões erradas, e decisões algumas que você pode se arrepender pro resto da vida. Tem então, isso também. Não custa nada, pare, respira um pouquinho, preste atenção ali em como que você se sente com relação a isso, né? Veja se é leve, se é pesado para você. Eu acredito que hoje em dia tá todo mundo tão acelerado, todo mundo pensa no fazer, no resultado, no final, mas esquece desse estado de presença, hoje, do agora, do que eu posso fazer, do que está ao meu alcance, do que eu preciso largar o controle e daquilo que eu posso realmente fazer alguma coisa a respeito. Sim. Porque às vezes a gente sofre por antecipação, né? Aquela ansiedade, e chega na hora nem acontece. E tem um alinhamento de expectativas, de que assim, não é para transformar tudo e passar a ser diferente o tempo todo. É consciência, sabe? A gente tem de se lembrar das coisas. Vai ter momentos em que você vai estar mais ansiosa, que você vai estar mais agitada, tem mais coisas para fazer em menos tempo. E aí você tem que lembrar, olha, eu tenho que respirar de uma outra forma, olha, esse ritmo aqui, ele traz outros prejuízos para mim. Olha, eu estou entrando de novo naquele padrão acelerado que eu já estive, eu já adoeci por isso, então eu tenho de repensar. Não é automático. E tomar muito cuidado de não ir de um extremo para outro, sair dessa estado de aceleração e ir para gratiluz. Gratiluz? Gratiluz. Gratipix, né, gente? Por favor. Quem quiser aí reclamar, falar mal, fique à vontade. Os haters podem falar à vontade. Eu não ligo para isso, não. Mas não existe gratiluz, é gratipix. A gente vive num mundo onde eu entrego o meu serviço e você paga por este serviço. É um equilíbrio de troca. Sim. Dinheiro é equilíbrio de troca. Sim. Né? Sim. É energia de vida. Eu tô te entregando o meu serviço, Eloy, você tá me devolvendo, me pagando por isso. Sim. Mas é simples assim. É simples.
Mas tem gente que tem medo de dizer isso, né? Aí sai desse estado de aceleração e vai pro gratiluz. Gente, é equilíbrio. Você não precisa ir pro gratiluz, não. Eu acho que talvez, assim, se a gente puder dizer aqui sobre a terapia ainda, Mai, eu acho que o grande presente, tô falando presente o tempo inteiro porque eu realmente acho isso, que a terapia traz pra gente é o ritmo, entende? Não é sobre não tropeçar mais. Não é sobre não cair mais. Isso, a gente continua tropeçando, inclusive. É sobre o ritmo, é o ritmo de cair, levantar, de reconhecer e retomar, né? De ter consciência e substituir um padrão, de substituir um pensamento que não seja tão contributivo para você, de estar ali atento ao que vem associado a um pensamento substituto. Entende? Isso Entendo, é ritmo, a rapidez com que você consegue cair e levantar. A terapia, eu sou suspeita porque, para mim, ela mudou a minha vida, né? A terapia foi eu tenho um divisor de águas de uma Maiara antes de aceitar e conhecer o mundo da terapia e a depois que conheceu e aceitou e procurou a ajuda do mundo da terapia. Por que eu falo isso? Eu sempre me achei uma pessoa muito resiliente e muito forte. E, na verdade, eu sempre fui. Mas eu aprendi que além de ser resiliente, eu tinha que ser antifrágil. E eu não sabia ser antifrágil. Tipo, eu sempre me recuperei, eu sempre caí depois das quedas, eu nunca fiquei no chão esperando alguém para me salvar, nada disso. Mas eu não sabia pedir ajuda, eu não sabia aceitar ajuda, eu não sabia não me deixar afetar por coisas externas, opiniões externas, pessoas externas. Então, era muito fácil me atingir. Né? E nas terapias eu aprendi a fechar essa porta, vamos dizer assim. Não, porque você não caiu mais. Meu Deus, eu levei tanta rasteira depois que eu conheci o mundo da terapia. É o tempo todo. Que talvez se eu não tivesse conhecido o mundo das terapias, eu não teria me levantado. Essa é a questão. Né? Aprendi a seguir me levantando como eu já sabia levantar antes, óbvio. Mas de uma maneira mais fácil, mais rápida e que nem tudo mais hoje me atinge. Por isso que eu fiz a brincadeira do hate e tal, porque é uma coisa real pra mim hoje. Hoje, se a pessoa fala assim, Maiara, mas eu não gosto de tal roupa que você veste, eu não gosto de tal palavra que você diz, eu não gosto de tal comportamento seu. Tá, é a opinião sua, é problema seu, eu sinto muito por você. Não é pessoal, não tô te ofendendo, mas essa sou eu. É só um interessante ponto de vista. Obrigada por sua opinião. Mas assim, aí eu vou pensar, tá? O que essa pessoa me diz é relevante? Se for relevante, tudo bem, eu vou repensar em tal coisa. Mas se é só uma opinião dela e eu vejo que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, ela vai ficar com a opinião dela e eu vou continuar com as minhas coisas, as minhas escolhas. Tá tudo bem. No seu mundo, isso é leve. No dela não é, ela não faz. Tá tudo bem? É essa a questão e tá tudo bem. Só que antes eu não sabia disso. Né? E antes era uma dificuldade para mim, meu Deus, que a pessoa tá pensando A, B, C, D de mim. Hoje ela pensa o que ela quiser. Isso me trouxe libertação. Sim. É uma liberdade hoje, isso para mim. Aí a gente tem uma substituição de um padrão de pensamento, entende? Como é ser forte? Ser forte é aquele que não pede ajuda, que suporta todas as coisas, que não pode chorar, que não pode cair, que não pode isso, e uma lista enorme de outras coisas. Aí a gente vai para o questionamento. É verdade que é só isso que é ser forte? O que mais é possível para ser forte? Não, se você pedir ajuda, você é fraco. Você nunca pediu ajuda a ninguém? Em que situação você pediu ajuda? E você foi fraco por causa disso? Que evidências você tem? Quanto que você acredita realmente nisso? Aí você vai entendendo que assim, são lógicas que não tem lógica, entende? Se você já pediu ajuda a alguém em algum momento e você não foi fraco, portanto, ser forte não é não pedir ajuda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, na TCC, a gente trabalha com pequenas definições o tempo inteiro, porque isso tem uma influência muito importante no comportamento. Né? Então, a gente vai para as perguntas. Esse pensamento, ele é real? É real. Ok. E ele é útil? Porque tem coisa que é real e não é útil você ficar remoendo. Entende? Tem coisa que nem é real. E se não é real, aí é que é mais inútil ainda e a gente fica ali, né? Assim, poxa, eu devia ter falado tal coisa. E se eu tivesse dito isso, ela ia responder tal coisa, e aí ia falar não sei o quê. E aí a gente vai abrindo
né? Janelas. Adendos e janelas e portas numa sequência de pensamento. Espera aí, o que você está fazendo agora? Não, agora eu não estou fazendo nada disso. Né? Agora, isso é útil? O que é que você precisa fazer aqui? Porque as pessoas se distraem, se procrastinam e estão ali paralisadas. Eu queria ter tal condição para fazer uma coisa. Se não tiver organizado, não posso estudar. Se a mesa não tiver com tudo simétrico, eu não consigo. Ou às vezes a opinião construtiva de quem nem construiu nada. Isso é realmente necessário, isso é verdade, isso é útil, não é verdade nem é útil. O que mais é possível aqui? Que pensamento alternativo a gente tem? Né? Olha, o pensamento alternativo é de que eu posso continuar sendo forte, entendendo que eu tenho uma limitação e que nesse momento alguém vai ter que me ajudar. Ok, a quem que você vai pedir ajuda? Entende? E a gente vai descobrindo possibilidades, descobrindo alternativas para você se sentir melhor e entender que não tem um jeito só de fazer as coisas. E saber também onde pedir ajuda e a quem pedir ajuda, né? Porque eu, por exemplo, eu me sinto muito mais segura de eu pedir ajuda ao terapeuta, ao psicólogo, que é um ambiente seguro, né? Porque tem que supostamente ser o teu ambiente seguro. Sim. Você tem que saber, né, escolher o seu Sim. profissional, do que ao vizinho, ao amigo, ao colega, ao não sei o quê. Porque às vezes a pessoa vem te dar uma opinião construtiva, ela não construiu nada, ela não passou a metade do que você passou, ela não tem o objetivo de chegar onde você quer, ela não tem a visão que você tem, e ela vai te dar uma opinião baseada naquilo que ela acredita que seja o melhor para você. Né? Cada um com sua função, né? O amigo tem uma função, o vizinho tem a dele, o psicólogo tem a dele, o médico tem a dele. Quando a gente começa a misturar demais e querer que a pessoa, que um faça o que é do outro, dá errado. Com os integrativos é assim também, né? Com o holístico é assim também. A gente começa a querer misturar demais, não dá certo. Cada um com sua função. Vai muito ali da opinião do outro e esquece de cuidar do seu. Justamente. Né? O seu desanda. Justamente. Então não é que a gente nunca vá pedir opinião. Às vezes você quer saber da amiga se está de acordo, se o lugar que vocês vão, aquela roupa está adequada. Às vezes você já a gente não quer, nem pediu. Às vezes a gente nem pediu, Elô, opinião, e a opinião chega sem você pedir. Mas aí a gente pode dizer assim, amiga, respeito, mas farei do jeito que eu escolho. Mas tem gente que acha que dizer isso é um absurdo, tem dificuldade. Tem gente que tem maior dificuldade. Geralmente é uma coisa simples, né? Você não falou nada demais. Quem não sabe ouvir isso, não sabe falar isso também. Então tem uma sucessão de dificuldades. Eu acho que é treinamento. Tipo assim, quando você prefere ficar desconfortável, não, você tem que se fazer essa pergunta. Eu vou ficar desconfortável para te deixar confortável? Ou eu vou segurar o teu desconforto e eu vou ficar na paz? E aqui, de novo, não tem um jeito só de fazer as coisas. Porque quando a gente ouve isso, né, dentro da crença de tantas pessoas, pode soar como uma grosseria, né? Tô sendo desagradável. Existe uma maneira grosseira de dizer? Claro que existe, sempre existe. Assim como existe também maneiras que não são grosseiras de dizer. Você não precisa dizer para a pessoa assim, me deixa em paz, que eu não quero falar com ninguém, saia daqui. Você pode dizer assim, gente, olha, nesse momento, para mim é importante ficar recolhido. E eu preciso de silêncio. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entende? Assim, e aí você vai? Não, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu tô escolhendo ficar em casa, tô escolhendo ficar aqui na minha Netflix, de pijama, no sofá, e tá tudo bem. Mas a pessoa não gosta. A pessoa não gosta, ela tem o direito dela de desgostar. Agora, eu não tenho a obrigação de mudar porque ela desgosta. É essa compreensão que precisa ser ajustada, entende? Assim, eu posso lidar com o seu desconforto. Isso na minha casa com meu filho acontece muito. E eu digo a ele, eu preciso, em certos momentos, lidar com o seu desconforto. Porque eu não posso te agradar o tempo inteiro, nem posso dizer sim para tudo que você quer fazer, quando eu acho que neste modelo a orientação é de que não faça. Entende? E até um ensinamento para ele também, né? Então, porque nem sempre ele vai ter a mãe para estar lá o tempo inteiro. O mundo é diferente, pois né? Eu vou ficar de cara fechada porque você preferiu ficar na Netflix. Eu tô querendo o que com minha cara fechada? Eu tô querendo te seduzir com a minha cara fechada? Pra você sair comigo e não ficar na Netflix? Assim, isso é útil?
Entende? Se Né? é útil que vai ter um resultado positivo ou vai ter um resultado negativo? Justamente, assim, ó, é verdade que Maiara não vai sair comigo hoje, é verdade. É útil eu ficar aqui remoendo que Maiara é uma chata que vai ficar na Netflix. Aí eu vou me estragar, eu fico adoecida, arrume e vai sozinha, gente. As pessoas têm problema, as pessoas têm problema de estar na sua própria companhia. Tem gente que não suporta estar com ela mesma. Pois é, e aí neste esquema eu adoeço e a realidade que se apresenta para mim não muda, porque você continua na tua casa com a tua televisão, entende? E quantas vezes a gente vê isso em outras tantas situações? Qual é a realidade que se apresenta para você? Né? Você pode escolher como lidar com isso. Se você adoece, ela está lá. Se você está mais saudável, ela também está lá. O que se apresenta para você não muda por causa da sua emoção. Você muda por causa da sua emoção. Entende? Então, quando você melhora a qualidade dos teus pensamentos, você passa a conviver com as pessoas e com as coisas, com a realidade que se apresenta de uma outra forma. Leve, né? Fica mais leve, inclusive. Você não gosta de lavar louça, mas a louça não se lava sozinha. Nem sempre a gente faz. Você pode escolher se você vai resmungando e xingando lavar a louça, ou se você só vai e lava e acaba logo com isso pra você ter tempo de fazer outra coisa. E pronto. E acabou. Entende? Então isso é com tudo que traz desconforto. É a cara fechada do outro, é a louça que você não gosta de lavar. Às vezes é uma situação no trabalho que você não tem como evitar, mas que de fato é necessário ter um enfrentamento. Então, gente, olha como eu posso lidar com isso aqui com um pouco mais de tranquilidade. Fazer terapia é uma maneira de você ir aumentando esse repertório. Para cada situação, você tem um recurso para lidar de uma maneira que você mantenha o seu equilíbrio. E no momento que você se desequilibra, que você tenha um ritmo de retomar o equilíbrio que seja diferente, para você não se perder e não se desorganizar. É bem isso, tudo é o equilíbrio. E às vezes você vai dar uma energia maior para aquilo que é mais necessário naquele momento na sua vida. Por exemplo, eu tenho que entregar um projeto, eu tenho que dar um boom no meu projeto até o mês que vem. Então, esses próximos 30 dias, eu sei que eu vou dedicar um pouco mais de energia ao trabalho. Mas isso ele não pode ser permanente, ele tem que ter um prazo. Né? Eu acredito muito nisso. Eu tive que aprender isso para a minha vida ficar melhor. Terminei esse prazo, pronto, eu volto a olhar o que está faltando. É eu cuidar da minha saúde, é eu fazer uma atividade física, é eu cuidar da minha alimentação, é eu dormir um pouco, porque como eu me privei de sono esses 30 dias, eu tenho que agora descansar. Então, você volta a olhar para outra área que está mais baixa. Justamente. Porque senão você se perde na balança. E aí você foca e se perde no foco e daqui a pouco tudo desanda. Você fica no hiperfoco de uma coisa e distraído de outras tantas. E esse hiperfoco não te leva a lugar nenhum no final das contas, quando você faz isso permanentemente, né? Sim. Então, autocuidado, que foi o comecinho lá, né, da conversa, além da questão da aparência, da forma como você se coloca para as pessoas no seu ambiente de trabalho, o que você de fato tem ali que sustenta o seu trabalho, né, de crença, de métodos científicos, de ferramentas energéticas, tem aquilo que é do teu recurso interno para lidar com as dificuldades, com as emoções dos outros, com as situações que lhes são aversivas. Então, quanto mais você tem ferramentas, você tem recurso interno para lidar com isso, mais fácil fica lidar com as diversas situações que se apresentam. Então, a gente precisa de pausa, a gente precisa de terapia, eventualmente. Para quem acha que não precisa, ok, não precisa. Se puder fazer, faça, para saber como é, né? Ver o que essa gente anda falando. E a gente precisa se cuidar, a gente precisa descansar. E assim, tem que também você procurar o profissional que vai te atender. Saber sobre ele, porque a minha primeira experiência com terapia, eu vou trazer aqui nesse podcast, que foi horrível. A minha primeira experiência com um psicólogo foi horrível. Foi no momento que eu estava muito delicada, que eu estava realmente precisando muito, né? Inclusive, eu só fui porque fazia parte do processo eu ter essa consulta com o psicólogo profissional. E quando eu cheguei lá, eu fui muito maltratada, mal atendida, mal assistida.
a primeira pergunta que ela fez para mim foi o que eu estava fazendo lá. Se aquilo era para pessoas que não podiam pagar. Foi assim que ela falou. E a segunda pergunta foi por que eu estava naquele estado. Eu estava realmente muito, muito mal, né? E por que eu estava naquele estado se eu não estava fazendo uma tempestade num copo d'água? Então, assim, para uma pessoa que ela já tem essa resistência em não ir e não procurar um profissional, ela desiste na hora. Eu acabei não desistindo porque eu realmente me entendi que eu precisava de uma ajuda profissional, mas assim, eu nunca mais voltei lá. Eu fui para cumprir tabela, que era o que eu precisava aí, que tinha que cumprir. Mas até eu achar uma outra pessoa para me atender e eu querer, né, esse atendimento, foi horrível. Então, assim, quase que eu nunca mais na minha vida procurei. Acredito. A questão é que eu tinha decidido que eu ia me conhecer, então eu comecei a minha procura pelo autoconhecimento, eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a procurar sobre isso, né? Então aí eu acabei me apaixonando por isso, então foi por isso que eu não desisti. Mas se for uma pessoa que ela não quer nada com isso, e ela vai fazer, né? Ela vai testar, ela vai tentar, e ela pega um profissional como esse, ele acaba destruindo qualquer possibilidade da pessoa procurar ajuda depois. Então você tem que ter muito cuidado com quem você procura, né? Também tem isso. Em todas as áreas. Do lado de cá, né? Assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que fala para alguém que está em sofrimento. E aqui eu estou falando sofrimento dentro do que é o ponto de vista do outro de sofrimento. Sim. Se você procura uma ajuda, você está sofrendo, não sou eu que tenho que dizer se é grande ou se é pequeno o teu motivo, né? Então a gente tem que ter cuidado com a forma como fala com as pessoas, sobretudo as pessoas que vêm em sofrimento procurar pelo seu trabalho. Mas acredito que, assim, independente da forma, aqui eu não estou defendendo um profissional que não tem uma abordagem, né? Ou que tem uma abordagem que é bem diferente da minha, mas assim, para algumas pessoas vai ser sempre difícil, vai ser sempre um motivo para não ir, vai ter sempre um motivo de ter resistência, né? Terapia é primeiro um processo individual no sentido de que é uma escolha, permissão e compromisso. Você escolhe fazer, você está em permissão para se conhecer, para conhecer métodos de trabalho. Com algumas pessoas realmente não vai funcionar, ela pode ser super educada, super acolhedora e ainda assim talvez não funcione. Entende? Você tem de conhecer o método de trabalho, experimentando, provavelmente, né? E você tem que ter um compromisso com aquilo ali. Você teve o seu compromisso de melhorar para você, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Entende? Sim. Mas muitas pessoas também desistem porque ter o compromisso com aquilo também é difícil, ainda é difícil. É difícil porque às vezes você tem que encarar, né, responsabilidades, você tem que encarar situações que você não está disposto a olhar naquele momento. Em princípio a gente quer reclamar, né? Tem um espaço para reclamar. Não quer assumir a responsabilidade, a sua parte, a sua parcela, né, da responsabilidade. Tem um espaço para reclamar também. Às vezes a gente quer reclamar. Ok, reclamar é ali o momento do desabafo, mas assim, reclamar acaba sendo contraproducente quando um intervalo de tempo muito grande. Né? Então chega momentos em que a pessoa precisa se comprometer. Você escolhe, você está em permissão para o processo. Né? Acolhe a criança que está ali sofrendo, mas vai para o adulto. Né? Dá essa parte, porque se você fica só no reclamar, você está só na criança que quer ser acolhida. Pois é, e a reclamação não vai resolver. Não acrescenta nesse caso, não é útil. Não. Voltamos à pergunta inicial. É útil. Exatamente. Então, assim, qual é a função da reclamação? Se olha, nesse momento ela tem uma função. Eu quero desabafar aqui, eu estou muito chateada com um monte de coisa, deixa eu extravasar aqui porque eu tenho que liberar espaço interno para acolher outras informações. Ok, eu vou reclamar um monte, eu vou dar uma baixada aqui nessa minha irritação, ou enfim, vou extravasar a emoção que estiver evidente ali, liberar um espaço interno. É muito importante liberar espaço interno. Absorver as coisas. Se eu não tenho espaço interno, eu estou na reclamação, na queixa o tempo todo, posso falar o que quiser para você não vai me escutar. Não vai mudar, então, não vai entender. Né? Reclamar tem uma função, entende? Mas quando ela está ali o tempo inteiro presente, ela deixa de ser útil. Então, a gente tem de pensar em outras formas. Ok, olha, reclamar o tempo inteiro, reclamar disso com tanta frequência não está te ajudando, não está mudando o teu comportamento, o que mais é possível?
Na verdade, é trazer as ferramentas Sim. mesmo e você Sim. escolheu Mas quais também são os acontece. comportamentos, os próximos passos, o que vai fazer. Aí a gente tem as delícias da clínica, né? Dizendo assim, Elô, hoje eu não quero falar. Ok. Né? Dizendo assim, Elô, hoje eu só quero reclamar. Tem problema? Não pede fazer nada. Assim, não dá nenhuma tarefa. Assim, eu não quero pensar em nada hoje, eu só quero reclamar. Eu só quero reclamar. Ok. Assim, hoje você reclame, assim, o tempo todo não vai dar. Né? E aí a gente vai tendo o ritmo na terapia também. Né? Não é que não possa, é que às vezes não é útil. Então a gente vai avaliando onde, em que momento e por quanto tempo. Elo, e quais foram as perguntas que tu se fez para a transição de carreira? O que foi que te levou à transição de carreira? Né? A essa escolha de transição de carreira? Uau! Eu sempre tive muita paixão pela clínica, desde a época de estudante. Mas eu reconheço hoje, na ocasião talvez nem tanto, mas eu reconheço hoje que eu fui ficando um pouco impregnada da história de que a clínica não dá dinheiro, você tem que ter um emprego, você tem que ter um salário certo, né? E aí, como eu fui crescendo dentro da minha formação ali já no RH, eu também fui entendendo que aquilo ali era o certo a se fazer. E eu tive minhas vantagens, eu fui crescendo dentro da área de RH. Né? Eu tive outras funções, eu aprendi bastante coisa, né? O salário melhorou um pouquinho, nunca foi extraordinário, mas melhorou um pouco também. Então a gente vai entendendo que tem ganhos, entende? Mas eu gostava muito, desde a época de estudante, da área da clínica, eu já trabalhava com grupos, eu tinha uma afeição muito grande por fazer trabalhos de grupo, e sempre tive um entendimento do que eu ouvia, do que eu escutava, né, daquilo que a gente caracteriza ser uma escuta clínica. Isso para mim sempre foi delicioso. Mas aí eu fui avançando no RH, eu fui tendo outras vantagens com isso, né, e eu fui ficando medrosa, eu tive meu filho, fui ficando com medo de não ter a estabilidade que o CLT diz que tem. Diz que tem. Entendeu? Isso foi muito presente para mim por muito Sim. tempo. Depois eu fui vendo mesmo o tipo de trabalho. Quando a gente começa a se enveredar mais para a área de treinamento, ou que a gente está numa área de gestão em que a gente tem uma escuta mais ativa, aí aquela minha escuta clínica foi conversando mais comigo aqui, né? Então você está dentro de um RH em que você está vendo o sofrimento da pessoa relacionado ao trabalho, muitas vezes, mas você tem um eixo que te direciona, que é o da organização, fica muito conflituoso trabalhar. Sim. Então, as vozes que foram conversando comigo internamente, viu, minha gente? Eu não ouço nenhuma outra voz. Que fique bem claro que foram conversas internas. Conversas, eu mesma e Heloísa. Foi ficando meio conflituoso isso, assim, o que eu gostaria de fazer por essa pessoa? Né? Assim, o que eu gostaria de dizer a essa pessoa? Sim. Não é nem fazer porque eu não posso fazer nada por ninguém. A pessoa escolhe se ela vai fazer ou se ela não vai. Mas assim, qual é o direcionamento que eu gostaria de dar para essa pessoa? E eu fui passando por situações de trabalho em que isso ficava muito evidente e isso começou a me trazer sofrimento. Isso aqui não é mais para mim. Né? Essa era uma fala, esse era um pensamento. Não, foi muito rápido. Foi muito rápido. Esse é um pensamento recorrente, assim, isso aqui não é meu lugar mais. Porque tem gente que assume que não é o lugar, mas demora e anos, aqui eu quero deixar claro também que, assim, eu trabalhei em lugares excelentes, eu trabalhei em empresas excelentes, eu conheci pessoas que são minhas amigas hoje, pessoas que são referências de trabalho para mim até hoje, mas eu entendi que, assim, não tem nada de errado aqui, só não é mais o meu lugar, não é mais o que eu gostaria de fazer, não é mais a contribuição que eu acho que posso ser aqui. Entende? E a gente tem que ter coragem para assumir que ali não é mais o nosso lugar. Sim. E que não faz mais sentido a gente continuar ali, né? Olha, eu fiz uma mentoria de transição de carreira por um ano. Eu não acho que tenha sido muito disciplinada, não, falar isso, né? Assumir isso publicamente. Assim, não acho que fui muito estudiosa no sentido de seguir as orientações,
mas eu absorvi coisas muito importantes ali que foram me encorajando a entender que eu já tinha ferramentas. Porque você chega num momento que você diz assim, nossa, eu estou dentro da área de RH, e se eu sair do RH eu vou fazer o quê? Eu sou psicóloga, entende? Eu tenho uma profissão, e um psicólogo tem outras possibilidades. Se eu não estiver no RH, eu posso estar em outros lugares. Quais desses lugares eu gostaria de estar? Mas às vezes a gente está tão ali fechado, bitolado, que a gente não enxerga as outras possibilidades, né? Aí a gente não pergunta mais assim, o que eu gostaria de fazer? Em quais lugares? Em que lugares eu gostaria de estar? Aí você começa a pensar em alternativas. Então, quando eu fui de novo me apropriando da minha formação em psicologia, hoje eu já nem sou só psicóloga, né? Hoje, quando a gente fala em terapias, a gente fala assim, eu não sou psicóloga e terapeuta. Mas naquela ocasião eu fui me apropriando dessa condição de trabalho, que é o de ser psicóloga, de ter uma escuta psicológica. Eu já tinha minha especialização em TCC, então não era uma coisa que aquele ponto em que você entende que precisa assim, eu tenho que começar tudo de novo. Não, eu tenho que começar tudo de novo. Eu já tenho ferramentas para trabalhar. Esse é um ponto importantíssimo que você está trazendo, porque às vezes a gente acha que fazer uma transição de carreira ou qualquer transição que seja, meu Deus, eu vou recomeçar, é tudo do zero. Nunca é do zero. Porque você já tem uma bagagem, uma experiência, você já tem outros projetos, você já tem outra visão. Então, como que é recomeçar do zero? E aí a gente começa naquela cultura de que eu tenho que fazer outro curso, de que eu tenho que ter um diploma disso, de que eu tenho que estudar mais um curso, mais um livro, mais um diploma, mais um certificado. Aí vai acumulando um tanto de coisas. E dentro dessa mentoria que eu fiz, tinha isso muito frequentemente presente na fala da nossa instrutora, né, que era a Patrícia Gomes. Você já tem instrumentos, comece com o que você tem. Isso não é para você não progredir. Você pode fazer outro curso, você pode estudar outra coisa, mas assim, não precisa ser essa a condição para você começar. Entende? Eu já tinha minha formação em TCC, aí eu fui estudando algumas coisas dentro do que ela orientou ali, eu fui me encorajando, comecei a fazer alguns atendimentos online, né? E aí depois eu conheci o Access. Até fiz um vídeo recentemente falando a respeito disso, né? De como foi que eu conheci o Access e a contribuição que isso teve para mim. Eu ganhei de presente uma sessão de barras de Access, e aquilo me abriu um horizonte imenso, assim, porque eu disse, gente, é possível, né? Eu já tinha minha vivência com práticas energéticas enquanto paciente, mas eu nunca tinha trabalhado, né? Nunca tinha ofertado esse tipo de serviço, até porque naquela ocasião não tinha formação para isso. Uau! Sabe? Que mais é possível aqui? E aí, dali, eu conheci outras pessoas e fui, ainda como paciente, fazendo umas sessões de Access, eu fiz sinfonia de possibilidades, eu fiz processos à distância. E aquilo foi me encorajando e me abrindo outras possibilidades. Assim, mudou sua vida fazer uma sessão de barras? Mudou. Então, mudou. Assim, Elu, vale a pena você trabalhar com aquilo que te deixa leve, né? Vale a pena. Nossa, vale a pena. Não quer dizer que você não vai ficar cansado, não quer dizer que você não vai se desgastar e principalmente que você não tenha de se policiar para não entrar no mesmo ritmo. Né? Quando isso está impregnado em você, até você ter um outro padrão de comportamento reforçado e implantado, demora um tempo. Você tem que se lembrar, olha, eu estou entrando aqui no mesmo ritmo. A proposta de transitar era exatamente de ter um pouco mais de equilíbrio em outras áreas. Então, vamos aqui, volte para cá. Um pouco mais de tempo para mim, né? Volta para cá. Gestão do tempo é uma coisa muito importante de se aprender, porque assim, a gente gosta de trabalhar e a gente vai falando, a gente vai fazendo. Opa, peraí, se eu continuar nesse ritmo, eu vou entrar de novo no que já estava, e tem outras coisas aqui que precisam de manutenção. Entende? É e aquele aí cuidado de não trocar o vício antigo por um novo. Justamente. Né? E aí, depois disso, assim, eu mudei de cidade, eu vim de Vitória da Conquista aqui para Feira, né? E aqui em Feira, logo no começo, aqui na Voz ainda tinha uma função mais próxima do que era um RH, mas durou muito pouco tempo também. E hoje é exclusivamente com a prática clínica. Né? A minha vida hoje ela é organizada dessa maneira. E aconteceu muito rápido. Assim, nós estamos falando de
2 anos, 2 anos e meio. Aqui em Feira eu tenho 1 ano e meio já, um pouquinho mais. Mas nós estamos falando de um processo de 2 anos e meio para isso acontecer, né? Eu entendo que foi um processo bem rápido nesses 2 anos e meio, aconteceu muita coisa, eu fiz outras formações, então hoje na minha prática integrativa eu tenho ferramentas do Access, né? Eu trabalho com o Gaia, como eu falei antes, mas 85% da minha atuação clínica é baseada na terapia cognitivo-comportamental e sigo assim, entendendo que estar na vida é comportamento. O que quer que você tenha como recurso vai te beneficiar a estar na vida, portanto, influencia o seu comportamento. Elô, quero te agradecer muito, muito por esse bate-papo. A gente vai falando, não vê nem o tempo passar. É isso mesmo. E eu queria que você aproveitasse aqui o espaço para deixar uma mensagem para quem pensa em transição de carreira, para quem pensa em terapias, para quem pensa em mudanças de comportamento e acha que tem que, né, já sabe que tem que procurar ajuda ou está na dúvida. Fique à vontade, o espaço é seu. Ah, que delícia que é conversar com você. Venha mais vezes, porque você faz muita falta. Foi um prazer enorme. O que eu posso dizer para quem quer mudar de carreira, para quem quer ter mais consciência ou para desenvolver uma determinada área da vida é que confia, sabe? Confia que se não é para mudar tudo, não é para tratar tudo como errado. É para a gente reconhecer que existem outras possibilidades. Mudar de vida, mudar de carreira, mudar o que quer que seja, dentro ou não, no processo terapêutico, tem a ver com escolha, com permissão e com compromisso. As coisas não acontecem se você estiver o tempo todo fazendo nada. Fazer nada tem seu momento. Entende? Para tudo você tem de escolher, você tem de traçar alguns planos ali, fazer algumas coisas específicas e precisa se comprometer. Então não vai imediatamente para o campo das dificuldades, assim, ai, é difícil, ai, não vou fazer porque é difícil, ai, mas é tanta coisa. Comece com o que é possível, comece com os recursos que você tem, sejam externos ou internos. Confia, né, de que as coisas vão acontecendo quando a gente está conectado com aquilo que é verdadeiro, que é leve para a gente. Então, a gente fica com a palavra confiança, ou autoconfiança, né? Confie em você, sim, né? Porque eu acho que se a gente não confiar primeiramente na gente, na missão da gente, no que a gente tem para oferecer, no que a gente pode fazer e no que a gente tem potencial para fazer, a gente não faz mais nada. Verdade. Eu acho que o pior erro é você esperar que o outro te entregue essa confiança. O outro só vai te entregar essa confiança quando você confia no seu trabalho primeiro. Porque exatamente. Eu acho que se eu tivesse chegado, vou dar um exemplo aqui na Voz, se eu tivesse chegado sem confiar no meu trabalho, sem confiar no meu serviço, sem confiar na minha entrega, eu não teria conquistado a equipe como eu conquistei. Ninguém está pronto o tempo todo para tudo, né? Assim, a gente vai com o que tem e vai se ajustando e vai melhorando, pedindo ajuda, buscando outros recursos. Então, é isso. Esse foi mais um episódio do nosso podcast. Eu encontro vocês no nosso próximo episódio. Um beijo.